O investimento em pesquisa e desenvolvimento tem sido fundamental para ampliar nosso conhecimento médico e abrir caminho para tratamentos mais eficazes e personalizados. As terapias avançadas representam talvez a maior transformação dessa geração. São soluções que não apenas controlam doenças, mas podem reescrever o curso delas. Tenho certeza que o Brasil avançou. O Brasil hoje tem um medicamento com qualidade, eficácia e segurança e ninguém duvida disso. E o Brasil já não foi assim lá atrás. Doenças como, por exemplo, o mieloma múltiplo, que há 10 ou 15 anos era considerado sem cura, e hoje vemos os pacientes entrando em remissão completa. Eu tive o privilégio de poder rapidamente estar envolvida nos estudos clínicos que começaram, principalmente no final da década de 90, no início dos anos 2000. E exatamente por estar dedicada a uma doença que pouco se conhecia, pouco tratamento tínhamos na época, um paciente com mieloma múltiplo que vivia em torno de 2 a 3 anos naquela época. Então, incluir CAR-T-cell no tratamento do mieloma múltiplo é um avanço. Então, diferentes alvos para CAR-T-cell, diferentes manufaturas para CAR-T-cell, e isso realmente está mostrando que é um grande avanço para os pacientes com mieloma múltiplo. A evolução dos tratamentos resulta do esforço contínuo da ciência e dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para promover saúde e qualidade de vida. Nós vivemos um cenário, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para o sistema suplementar, de um avanço bastante significativo da longevidade da população, e isso requer cada vez mais cuidados de saúde. Em paralelo, o avanço das tecnologias em saúde, em particular os medicamentos. O tratamento do HIV e da AIDS mudou o paradigma do tratamento antimicrobiano. Uma das coisas fundamentais que a gente aprendeu com o tratamento do HIV é que não só a gente tem a capacidade de controlar o vírus no corpo de uma pessoa usando os medicamentos, como também a gente pode usar uma parte dos medicamentos, uma parte do coquetel, para prevenir a transmissão do HIV. E hoje a gente tem tratamentos que a gente consegue fazer com que as pessoas vivam mais do que quem não tem HIV. O tratamento protege, de uma certa forma, que as pessoas passam a ter uma expectativa de vida que é igual ou superior do que as pessoas que não vivem com HIV. Para nós, um marco importantíssimo foi quando as pessoas, em geral, começaram a entender que o tempo é importante no tratamento do câncer. O tempo é importante no diagnóstico de câncer e para todos os cânceres. Então, na minha visão, essa é a mudança de paradigma que a gente tem tempo para esperar. Foi um divisor de águas, realmente. Em 2020, a pandemia paralisou o mundo e impôs desafios sem precedentes aos sistemas de saúde. A questão da Covid-19 colocou as pessoas, obviamente, num estado de ficar em casa, por causa da questão da infectabilidade do vírus, e baseado nisso as pessoas deixaram de fazer seus exames de rotina e, portanto, a mortalidade do câncer aumentou muito na pandemia, o que vai muito além, outra vez, da falta de recurso no momento da pandemia, de leitos de internação, de leitos de UTI. A gente sabe que câncer diagnóstico precoce é um forte sinal de maior chance de cura, diagnóstico avançado é um forte sinal de menos chance de cura. Uma das grandes mazelas da pandemia da Covid-19 foi retirar muitas pessoas com doença crônica de tratamento. A outra foi que as pessoas perderam o segmento. Então elas deixaram de buscar os medicamentos, elas deixaram de tomar os medicamentos. Então foi um período muito desafiador, mas que nós conseguimos enfrentar e acho que nos saímos bem, com certeza com muitos aprendizados também, que eu penso que não podem ser perdidos. Imagine a união de esforços, a união de capacidades, de muita ciência envolvida para que se conseguisse fazer uma vacina em menos de um ano.
é talvez o ponto mais imediato, mais próximo da percepção da sociedade, o quão é importante valorizar essa inovação. Nossa história é feita da história do Rafael. Eu sou Rafael Bolacha, assumi um apelido de família como nome artístico mesmo. Já estou com meus 40 anos, sou um homem gay, solteiro, sou ator, sou produtor, escrevo, danço também. 15 anos com um diagnóstico de HIV, a primeira preocupação era, e aí, como é que eu mantenho uma qualidade de vida se eu não tenho um salário? Como é que eu vou me alimentar melhor se é a busca dos meus sonhos, às vezes isso passa? Então, acho que o primeiro desafio foi entender quem eu seria depois daquele diagnóstico. E acertei e errei muitas vezes nesse caminho. Eu tive muita sorte. Depois de um diagnóstico que eu descobri sozinho na tela do computador em 2009. Então, assim, hoje a gente ter o autoteste é uma coisa, em 2009 era outra coisa você ver um resultado desse sozinho. E o protocolo era de não tomar medicação nenhuma. Naquele período você tinha que esperar realmente ser assistido a cada 3 meses, repetir exames, e se seu CD4, CD8 estivesse muito baixo, aí você começava a medicação. E aí a minha médica sabia de uma pesquisa feita pelos Estados Unidos em vários países, e eu entrei nessa pesquisa. E essa pesquisa queria justamente comprovar que era melhor mudar o protocolo, porque seria melhor iniciar o tratamento assim que descobre. Então, eu falo que eu fui muito sortudo de estar ali nessa pesquisa, porque eu estava sendo assistido por uma equipe excelente. Eu fui adentrando o universo de pesquisa, de saber como funcionava uma pesquisa dentro de farmacêuticas, pesquisas científicas na área da saúde, lá em 2011. E a minha sensação era de começar a ver um diálogo grande, né? Assim, a gente tem no Brasil pessoas muito incríveis, né? Tem um olhar humano muito importante, né? Assim, tanto que por isso que eu acho que a infectologia ela é uma das áreas mais humanas dentro da medicina. Porque eles entendem o básico, que é, eu preciso saber onde você mora, qual é o seu círculo social, do que você se alimenta. Isso vai impactar a sua saúde. Pensando nesse tempo todo, para mim foram 2 questões que impactaram completamente, assim. Chegar no comprimido único. Não que mudou muito do meu anterior, mas isso que eu falo até psicologicamente, assim, de falar, nossa, chegamos nesse nível, e que nível, que bom. Isso foi para mim, acho que um grande impacto, e sem dúvida alguma, a gente entender sobre indetectável é um grande alívio. A gente fala que é uma busca que se tem quando se tem um diagnóstico e fala, tá, então vamos iniciar a medicação e vamos tentar chegar até o lugar de estar indetectável. Então, a partir do momento que eu estou preocupado apenas com o meu cuidado, automaticamente eu estou cuidando dos outros. Então, isso no impacto psicológico das relações, dos relacionamentos, é absurdo. Eu acho que a mudança que eu gostaria de ver enquanto sociedade, tanto nos espaços, é que a gente pudesse colaborar na criação de novas referências, de referências importantes. Eu falo que o meu projeto, Uma Vida Positiva, desde o início eu fui entendendo isso, assim. Tem gente que quer se informar lendo um livro, tem gente que quer ver uma palestra, tem gente que quer assistir um filme, uma série, que quer ver um espetáculo no teatro. Então, de que maneira a gente vai ramificando as possibilidades de criar referências, de histórias variadas, né? Isso é tão importante para criar essas referências de hoje em dia, né? Quem são as pessoas que estão falando sobre isso? E a primeira coisa que eu falo é calma, respira. É um clichêzão, mas é a pura verdade. Busca o que você tem de referência. Por isso que eu falo da importância de referência. É nessa hora, é na hora de um diagnóstico, que automaticamente o nosso corpo busca o que ele sabe sobre isso.
Então, se as nossas referências são antigas, isso impacta na hora de um diagnóstico. Então eu falo, que referência você tem? Tá. Então, que referência você vai buscar? Se informe. Então, assim, teve o diagnóstico, calma, respira. Vai chorar, chora, é importante também. Porque é importante para um processo de aceitação. Falo, eu demorei 3 anos. Eu sei de pessoas que vivem há 30 anos e não chegaram no estágio de aceitação. Então isso é muito individual, muito particular. Então, talvez para amenizar isso é buscar referências e é se informar. Porque a partir do momento que você ganha informação, você ganha uma autonomia sobre você, que ali você vai, a partir daí você consegue fazer escolhas na sua vida, dos caminhos, conto para quem, de que maneira, como vai ser meu tratamento, vou procurar qual lugar. Eu pude conhecer nesse tempo todo tantas histórias tão diferentes da minha e que foram tão enriquecedoras, de pessoas vivendo com HIV e de que maneira isso impactou na minha, de troca. Uma vez, numa das primeiras palestras, uma senhora virou e perguntou: tá, mas e sua vida de ator? E você não pode abandonar. Isso foi bem lá no começo, assim que lançou o livro. E eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: então, mas eu quis ser ator porque eu queria contar histórias. E eu continuo fazendo isso. Mas nesse aspecto é a minha. Nossa história é feita de muitas histórias. Interpharma, 35 anos, um só futuro.